O sol da tarde começava a declinar sobre as colinas da Galileia, tingindo o horizonte com tons de âmbar e violeta, quando o silêncio da modesta residência foi subitamente interrompido. Maria, uma mulher cuja beleza singela parecia esculpida pela própria harmonia da natureza, levantou os olhos de seus afazeres ao ouvir o alvoroço que vinha da rua. Eram os gritos eufóricos das crianças, seus filhos mais novos, que corriam em disparada, levantando pequenas nuvens de poeira com seus pés descalços sobre o solo seco. O motivo de tamanha agitação era a aproximação de uma figura muito querida, alguém cuja presença sempre trazia um sopro de mundos distantes para aquele recanto de simplicidade. José de Arimateia estava chegando. Maria sentiu um calor reconfortante no peito. A amizade com aquele homem era um dos tesouros que a vida lhe preservara após a partida de seu esposo. Enquanto as vozes infantis se tornavam mais nítidas, anunciando a chegada do visitante, ela se preparou para receber não apenas um grande comerciante de caravanas, mas um irmão de alma que compartilhara laços profundos com sua família ao longo dos anos. O ar parecia vibrar com uma expectativa renovada, como se aquela visita trouxesse consigo o prenúncio de mudanças que alterariam para sempre o ritmo daqueles dias tranquilos na pequena aldeia. As crianças o adoravam, pois sabiam que suas mãos sempre vinham carregadas de iguarias, doces e presentes exóticos colhidos em suas vastas rotas comerciais. Mas para Maria, a verdadeira riqueza de José residia em sua capacidade de observar o mundo com uma gravidade serena e uma simplicidade que desafiava sua imensa fortuna. Ele era um homem que via além das aparências, e sua chegada naquele dia não seria apenas um encontro social, mas o início de uma conversa que lançaria luz sobre o destino de seus filhos mais velhos. Jesus e Tiago, no entanto, ainda não estavam em casa. Eles haviam saído cedo para cumprir os compromissos do ofício da carpintaria, uma herança deixada pelo pai que ambos honravam com dedicação e maestria. Enquanto Maria se dirigia à porta para saudar o amigo, o ambiente estava carregado de uma nostalgia doce e, ao mesmo tempo, de uma curiosidade latente sobre o que o futuro reservava para aqueles jovens que, em breve, retornariam com o cheiro de madeira fresca e o cansaço do trabalho honesto em seus ombros. A entrada de José de Arimateia na casa de Maria trouxe consigo uma atmosfera de reverência e afeto. Maria, salve, ó querida irmã. Que as bênçãos do alto se façam sempre presentes nesta casa, saudou ele, com uma voz que carregava a autoridade de quem já cruzara desertos e mares, mas mantinha a doçura de um parente próximo. Maria, com um sorriso que iluminava seu rosto ainda jovem, respondeu com igual calor, questionando por que seus criados não entravam. José explicou que eles já estavam entretidos com as crianças, distribuindo os mimos que trouxera. A conversa, naturalmente, deslizou para as memórias que uniam aquelas vidas. José de Arimateia, agora com seus 51 anos, compartilhou a dor da ausência de sua própria companheira, que partira antes mesmo do nascimento de Jesus, o primogênito de Maria. Ele falava com uma melancolia sábia, reconhecendo que a vida muitas vezes nos impõe silêncios que só podem ser suportados pela aceitação de um plano maior, cujos detalhes nos são ocultos. Maria, por sua vez, confessou que, embora 6 anos tivessem se passado desde a morte de seu marido, a falta de sua presença ainda era uma ferida aberta em sua rotina. Entre confissões de saudade e reflexões sobre a jornada humana, José de Arimateia começou a introduzir o verdadeiro propósito de sua visita. Ele relembrou uma antiga conversa que tivera com o falecido esposo de Maria sobre a educação de Jesus. Como um homem de posses e conexões vastas, ele via no jovem um potencial que necessitava de horizontes mais amplos do que as colinas da Galileia podiam oferecer. Ele desejava proporcionar aos filhos de Maria uma instrução mais abrangente, uma imersão na diversidade de pensamento e cultura que ele próprio testemunhara em suas viagens.
No entanto, o peso da realidade cotidiana daquela família era uma barreira tangível. Com a partida do patriarca, Jesus e Tiago tornaram-se os pilares de sustentação da casa, responsáveis pela manutenção de Maria e dos irmãos menores. Maria, embora profundamente grata pela generosidade de José, hesitava. Como poderia prescindir da força de trabalho e da presença protetora de seus filhos mais velhos? A oficina de carpintaria era o sustento de todos, e a ideia de ver Jesus partir para terras distantes despertava nela uma inquietação que apenas o amor materno conhece. Enquanto os dois conversavam, vizinhos e parentes, atraídos pela notícia da presença do ilustre comerciante, começaram a preencher o espaço, interrompendo momentaneamente a gravidade daquele diálogo familiar e envolvendo a casa em um burburinho de saudações e reverências. A tarde avançava e a casa de Maria estava plena de vida. O burburinho dos vizinhos e parentes criava um contraste vívido com a conversa íntima que ocorrera momentos antes. Foi nesse cenário de reunião comunitária que Jesus, Tiago e 2 outros rapazes retornaram de sua jornada de entregas. A alegria foi imediata ao verem José de Arimateia sentado em seu lar. Jesus, que naqueles dias contava com quase 21 anos, e Tiago, seu irmão mais novo de 19, saudaram o amigo da família com um respeito que transcendia a formalidade. Havia entre eles uma conexão forjada em anos de visitas e conselhos. Somente quando a luz do dia começou a se despedir, deixando o céu em um tom de azul profundo, é que a família finalmente ficou a sós com José. Foi então que ele retomou a proposta que trazia no coração. Ele não falava apenas de educação em um sentido acadêmico, mas de uma vivência real nas terras dos gauleses, no norte distante. Ele estava preparando uma de suas caravanas comerciais para partir rumo a essas regiões, onde mercadorias negociadas em viagens anteriores aguardavam trâmite. Sua ideia era que Jesus o acompanhasse, aprendendo sobre os costumes, as leis e a sabedoria de povos desconhecidos, trazendo de volta novas ideias que poderiam até beneficiar a oficina da família. Tiago, ouvindo atentamente, foi o primeiro a se manifestar com um entusiasmo que buscava tranquilizar o coração da mãe. Não vejo problema. Não há nada que Jesus faça no trabalho que eu já não saiba fazer, afirmou ele, com um sorriso orgulhoso e uma piscadela cúmplice para o irmão. Jesus, com sua habitual serenidade e um leve sorriso de compreensão, corroborou as palavras de Tiago, reconhecendo que o irmão era, de fato, mais habilidoso na arte dos detalhes e na montagem firme das peças de carpintaria. No entanto, Maria permanecia hesitante. A ideia de uma separação, mesmo que temporária e para um propósito tão nobre, parecia um fardo pesado demais para seu espírito, que já enfrentara tantas perdas. Ela olhava para Jesus, buscando em seus olhos uma resposta ou um sinal de que aquele era realmente o momento certo. Jesus, por sua vez, mantinha uma atitude de expectativa silenciosa, respeitando o tempo e os sentimentos de sua mãe, enquanto a tensão entre o desejo de expansão e a segurança do lar começava a se desenhar de forma mais clara no ambiente familiar. A hesitação de Maria pairava sobre a sala como uma névoa persistente, resistindo aos argumentos práticos de Tiago e à oferta generosa de José de Arimateia. Ela argumentava que os outros filhos, como Judas e as irmãs, ainda eram crianças demais para compensar a ausência de Jesus, e que a ajuda de vizinhos e do tio Cleofas talvez não fosse suficiente para manter a estabilidade que haviam conquistado com tanto esforço. Foi então que uma voz inesperada rompeu a gravidade do momento, trazendo uma dose necessária de leveza e realismo. Judas, que na época contava com seus 13 anos e já demonstrava um temperamento arguto e irônico, não conseguiu se manter em silêncio. Mãe, se Jesus não for agora, quando chegar a nossa vez, questionou o menino com um olhar que misturava audácia e esperança.
Quando eu for velho, espero já ter feito muitas viagens. Mas se Jesus não for, acho que nem mesmo velho terei conseguido sair daqui. O comentário, embora impertinente para os padrões formais de educação da época, foi o gatilho que desarmou a tensão acumulada. Tiago tentou repreendê-lo, mas o sorriso que escapou de Maria e de Jesus revelou que a lógica simples da criança havia tocado em uma verdade inevitável. O crescimento exigia o desapego. Até mesmo José de Arimateia, esforçando-se para manter uma aparência de seriedade, não pôde evitar o riso diante da franqueza do jovem Judas. Esse momento de descontração foi crucial. A resistência de Maria, embora nascida de um amor profundo e protetor, começou a ceder diante da percepção de que a jornada de Jesus não era apenas uma oportunidade individual, mas um passo que abriria caminhos para todos os seus irmãos no futuro. Ao se despedir naquela noite, José de Arimateia já havia acertado com Jesus os detalhes e a data provável da partida da caravana. O destino estava selado. As terras distantes dos gauleses no norte aguardavam o jovem carpinteiro. No entanto, por trás da concordância prática, havia uma camada de significado que apenas Jesus e, de certa forma, Tiago começavam a vislumbrar. O que parecia ser apenas uma viagem de negócios e aprendizado comercial era, na verdade, o início de um distanciamento necessário da terra natal para que Jesus pudesse observar, de uma perspectiva externa, as forças que moldavam o mundo e o espírito de seu povo. Na manhã seguinte à decisão, o ritmo da oficina de carpintaria parecia o mesmo de sempre, mas o ar entre os irmãos estava carregado de novos pensamentos. O som das serras cortando a madeira e o bater rítmico dos martelos serviam de trilha sonora para uma conversa que mergulhava em águas muito mais profundas do que as questões técnicas do ofício. Tiago, observando Jesus trabalhar de forma quase autômata, não resistiu em comentar sobre a intervenção de Judas no dia anterior, sugerindo que Jesus deveria trazer um excelente presente para o irmão mais novo, pois sem sua audácia, talvez a viagem ainda fosse um plano distante. Jesus sorriu, mas sua mente parecia estar em outro lugar, processando as implicações daquela partida. Decorridos alguns momentos, Tiago, movido por uma curiosidade que misturava admiração e um certo temor, perguntou se aquela viagem representava a hora da qual Jesus já havia falado anteriormente. Jesus, surpreso com a pergunta, respondeu com uma clareza que revelava a lucidez de sua missão. Não, aquela não era a hora definitiva. A verdadeira hora de sua partida sem retorno, ou de retornos breves, só viria quando todos na casa fossem adultos e capazes de seguir seus próprios caminhos. Aquela viagem aos territórios do norte era um prelúdio, uma oportunidade de olhar de longe para o que estava acontecendo em sua própria terra, na Judéia e na Galileia, territórios sob o jugo de potências estrangeiras. A conversa então tomou um rumo político e existencial. Tiago expressou sua frustração e desconforto com a presença dos romanos, que ele via como idólatras opressores que tratavam seu povo como animais e impunham tributos pesados. O que mais o incomodava era o fato de José de Arimateia, um homem tão justo e honrado, manter relações respeitosas e comerciais com esses invasores. Tiago sentia o peso da humilhação nacional e questionava se Deus não ouvia os clamores de Israel. Jesus, porém, trouxe uma perspectiva que desafiava o nacionalismo fervoroso do irmão. Ele ponderou que o Deus de todos poderia ter se cansado das idas e vindas cíclicas de seu povo e que a situação poderia ser ainda pior se as posições fossem invertidas. Suas palavras carregavam uma sabedoria que não buscava culpados externos, mas sim uma análise da condição humana que transcendia fronteiras e dominações políticas. A resposta de Jesus deixou Tiago inquieto. A ideia de que o sofrimento de seu povo pudesse ser visto de uma forma tão desapegada de favoritismos divinos soava quase como uma heresia para o jovem zeloso.
Jesus continuou sua linha de raciocínio, explicando que, se o seu próprio povo fosse o dominador do mundo, as regras e impostos poderiam ser ainda mais rigorosos, pois o espírito de dominação é inerente ao homem que ainda não compreendeu a fraternidade universal. Enquanto não nos virmos todos como irmãos e irmãs, filhos do mesmo Deus Pai, o mais forte sempre prevalecerá sobre o mais fraco, afirmou Jesus com uma voz que não carregava julgamento, mas uma constatação dolorosa da realidade terrena. Ele desafiou Tiago a se colocar no lugar de Deus, sugerindo que a divindade não resolveria os conflitos humanos de forma mágica, pois isso exigiria transformar o homem no que ele ainda não é por mérito próprio. Para Jesus, a evolução e a resolução do sofrimento dependiam de uma mudança interna radical na percepção do próximo como extensão da própria família. Deus, em seu amor incondicional, respeitava o processo de crescimento da humanidade, permitindo que ela colhesse os frutos de suas próprias escolhas e estados de espírito. Tiago, tentando conciliar essas ideias com as profecias e as tradições sobre o Messias, balbuciou sobre o nascimento singular de Jesus, algo que ele e Maria guardavam em segredo. Ele sabia que o irmão possuía poderes que ninguém mais tinha, uma conexão com o céu que o tornava único. No entanto, Jesus corrigiu suavemente a percepção do irmão. O poder do céu que habitava nele não era apenas sobre milagres ou autoridade política, mas sobre uma natureza que não se encaixava nas expectativas tradicionais de um libertador militar ou de um rei terreno. Ele observou, com um toque de ironia sábia, que dificilmente alguém vindo da Galileia seria aceito pelas autoridades da Judeia como o Messias esperado. A tensão entre o que a tradição exigia e o que a realidade espiritual de Jesus representava tornava-se cada vez mais evidente, preparando o terreno para uma revelação ainda mais profunda sobre a verdadeira natureza do divino que ele conhecia. O diálogo na oficina atingia um ponto de intensidade, onde as palavras pareciam vibrar com o peso de verdades ancestrais sendo trazidas à tona. Tiago concordou que o preconceito regional entre a Galileia e a Judeia era uma barreira real, mas sua mente ainda estava fixada na ideia de um Deus que tinha um pacto exclusivo com seu povo. Ele relembrou as palavras de Jesus sobre trabalhar não apenas para os que estavam ali, mas também para aqueles que desconheciam, e perguntou se seriam esses os povos que Jesus encontraria em sua viagem ao norte. Jesus confirmou que seu olhar e seu trabalho se estendiam a todos na terra, pois o Deus em quem ele acreditava zelava por cada ser vivente, independentemente de sua linhagem ou nação. Foi nesse momento que Jesus introduziu uma distinção fundamental que abalaria as estruturas conceituais de Tiago. Quando o irmão louvou o Deus de Israel e o Deus de Abraão, Jesus falou de um outro nível de compreensão. Ele mencionou que o Deus ao qual se referia como Pai de todos não era exatamente a mesma concepção de divindade vinculada exclusivamente às Escrituras e aos pactos nacionais de um povo específico. Embora ele amasse e venerasse a tradição de seus antepassados, Jesus apontava para uma presença que era simultaneamente pai e mãe de todos os povos, uma essência que estava acima de tudo o que na terra era chamado de Deus. Esta revelação trazia consigo a ideia de um Deus incognoscível, universal e infinito, cuja paternidade não conhecia fronteiras geográficas ou religiosas. Tiago, visivelmente apreensivo e confuso, sentia que o chão de suas crenças sólidas começava a tremer. Como poderia haver algo além do Deus de seus pais, o Deus das Escrituras? O mistério que Jesus personificava não era apenas sobre sua origem física, mas sobre a profundidade de sua visão espiritual, que abraçava a totalidade da criação, enquanto outros se limitavam a fragmentos de rituais e exclusivismos. A atmosfera na oficina tornou-se densa, carregada de uma transcendência que parecia suspender o tempo.
enquanto Jesus observava o irmão com um carinho que compreendia a dificuldade de tal transição mental. No coração daquela tarde na Galileia, uma revelação monumental foi proferida entre os cheiros de serragem e o som metálico das ferramentas. Jesus explicou a Tiago que, embora o Deus de Israel velasse pelo seu povo de uma forma específica e dentro de uma aliança histórica, existia uma fonte suprema, o verdadeiro pai e mãe de todas as consciências, que não se limitava a pactos nacionais ou sacrifícios de sangue. Esta distinção entre Javé, o criador das formas e o legislador de um povo, e o Deus universal, o incognoscível, era a chave para entender a missão que Jesus começava a trilhar. Ele não estava ali para ser apenas o Messias de uma nação, mas o portador de uma mensagem de filiação divina universal. Para Jesus, a verdadeira libertação não viria da expulsão dos romanos, mas da compreensão de que cada ser humano, fosse ele um publicano romano ou um carpinteiro judeu, carregava em si a centelha do mesmo Pai universal. Esta era a verdade que ele levaria consigo para as terras dos gauleses e para além. Ele via a humanidade como uma única família fragmentada pela ignorância de sua própria origem. Tiago, atônito, tentava processar a ideia de um Deus que estava acima do Deus das Escrituras, alguém que amava o estrangeiro tanto quanto o filho de Abraão. A intensidade do momento era tamanha que as palavras de Jesus pareciam ecoar não apenas na pequena sala, mas em todas as direções do continente, alcançando filosofias que ele ainda encontraria em suas viagens, como as dos druidas no norte da Europa. A conversa era o clímax de um entendimento que separava a religião da espiritualidade pura. Jesus afirmava que seu poder não era uma ferramenta para dominação política, mas uma emanação dessa realidade superior que ele chamava de céu. Naquele instante, a fronteira entre o humano e o divino tornou-se tênue na oficina de Nazaré. A revelação de que Deus não punia, mas amava incondicionalmente, e que a responsabilidade pela mudança social residia inteiramente na capacidade humana de amar o próximo, redefiniu para Tiago todo o sentido da vida e da esperança messiânica. O mundo, para Jesus, não era um campo de batalha entre deuses e demônios, mas uma escola de fraternidade onde o Pai Supremo aguardava pacientemente pelo despertar de seus filhos. O silêncio que se seguiu às palavras de Jesus foi abruptamente quebrado não por uma resposta de Tiago, mas pela entrada barulhenta de Judas e um grupo de crianças ofegantes. O menino, com sua energia contagiante, trazia algo escondido entre as mãos, fugindo dos outros que tentavam, a todo custo, descobrir o que era. A seriedade transcendente da conversa anterior dissolveu-se na algazarra da vida cotidiana. Jesus e Tiago, de repente, foram arrancados das esferas superiores do pensamento teológico para atuar como árbitros de uma pequena disputa infantil. A transição foi imediata, de reveladores de mistérios cósmicos a irmãos mais velhos tentando manter a ordem na oficina. No entanto, para Tiago, nada mais seria como antes. Embora ele se esforçasse para ajudar Jesus a resolver a pendenga entre as crianças com a justiça possível, sua mente ainda reverberava com a ideia do Deus Pai e Mãe de todos. A calma com que Jesus lidava com a confusão das crianças, a mesma calma com que falara da opressão romana e da natureza de Deus, era um testemunho vivo de sua filosofia. Ele não via separação entre o sagrado e o comum. O ato de apaziguar uma briga de crianças era tão sagrado quanto discutir a natureza do Altíssimo. A consequência imediata daquele diálogo foi uma mudança sutil, mas profunda, na percepção de Tiago sobre o irmão. Ele começou a entender que a viagem de Jesus com a caravana de José de Arimateia não era apenas um afastamento físico, mas uma expansão necessária para que aquela luz pudesse tocar outras realidades. O choque entre a visão limitada de um Deus nacional e a visão expansiva de um Deus universal deixou em Tiago uma marca de inquietação produtiva.
Ele sentia que estava diante de algo que as Escrituras não haviam preparado totalmente o seu povo para receber. Enquanto as crianças gritavam e corriam, o peso daquelas revelações assentava no espírito de Tiago, criando um espaço de reflexão que o acompanharia por toda a vida. A normalidade da rotina voltava a se impor, mas por baixo dela, a semente de uma nova era já havia sido plantada no solo fértil daquela família galileia. A poeira levantada pelas crianças na oficina começou a baixar conforme a noite se aproximava, e com ela veio uma calma meditativa. A decisão estava tomada, os diálogos profundos haviam sido lançados ao vento da consciência e a vida se preparava para o novo ciclo. Maria, ao observar seus filhos de longe, sentia que algo havia mudado na dinâmica da casa. Ela sabia, com a intuição que só as mães e as almas sensíveis possuem, que Jesus estava iniciando um movimento que o levaria para além das fronteiras físicas e espirituais de seu povo. A aceitação da viagem para as terras do norte era o primeiro passo de um desprendimento maior. A resolução daquele conflito familiar entre a necessidade de sustento e a busca por conhecimento trouxe uma lição sobre a importância de confiar no fluxo da existência. Jesus, ao se preparar para a jornada, demonstrava que a verdadeira educação não estava apenas nos livros ou nas tradições locais, mas na observação direta da vida e na interação com o diferente. A transformação interna que Tiago experimentou naquela tarde foi o primeiro fruto dessa missão. Ele aprendeu que a fraternidade não é um conceito abstrato, mas uma prática que começa no reconhecimento da igualdade de todos perante o Criador. A dor da ocupação romana, embora ainda real, passava a ser vista sob uma nova luz, a luz da responsabilidade humana. A ideia de um Deus que não castiga, mas que ama e espera pelo amadurecimento de seus filhos, trouxe um alento que a lei estrita muitas vezes não oferecia. A oficina de Nazaré, com suas madeiras e ferramentas simples, tornara-se o cenário de uma das maiores sínteses espirituais da humanidade. O aftermath imediato daquelas conversas foi uma atmosfera de paz vigilante na casa de Maria. Todos sentiam que o tempo estava acelerando e que o jovem que outrora apenas cortava madeira estava agora moldando o pensamento de uma nova era. A partida iminente com José de Arimateia não era uma fuga, mas um mergulho no mundo para entender a dor e a esperança de todos os homens, preparando o caminho para o que um dia seria chamado de a Boa Nova. Ao refletir sobre os eventos daqueles dias na Galileia, percebe-se que o encontro entre a praticidade comercial de José de Arimateia e a profundidade espiritual de Jesus criou a oportunidade perfeita para o despertar de uma nova consciência. A narrativa revela que a juventude de Jesus não foi um período de isolamento, mas de intensa interação com os dilemas de seu tempo. A pobreza, a opressão política, as tradições religiosas limitantes e os laços familiares. O diálogo com Tiago serve como uma síntese poderosa da mensagem que Jesus viria a pregar anos depois. Ele desafiou a ideia de um Deus exclusivo e vingativo, substituindo-a pela visão de um Pai universal cuja natureza é puramente amor e sabedoria. A viagem para o norte, para as terras dos gauleses, simboliza a busca pela universalidade, o desejo de encontrar os mistérios ancestrais que conectam todos os povos a uma única origem divina. A insistência de Jesus em não ser o Messias político que o povo esperava mostra sua compreensão de que a verdadeira revolução é interior. Ele sabia que enquanto o coração humano permanecesse escravo do egoísmo e da separação, qualquer mudança de governo seria apenas uma troca de opressores. A filosofia apresentada naqueles momentos na oficina enfatiza que a divindade habita em todos e que a evolução é o processo de tornar essa habitação consciente. O Deus a quem Jesus se refere, Pai e Mãe de todos, transcende as limitações de gênero e de dogmas, convidando a humanidade a uma relação de confiança e amor, em vez de medo e submissão.
Esta compreensão é o fio condutor que une a simplicidade do carpinteiro à grandiosidade do instrutor universal. A jornada que se iniciava ali, naquelas colinas empoeiradas, levaria a semente da fraternidade para solos distantes, provando que a verdade não pertence a um único povo, mas a todos os corações que ousam olhar para além das fronteiras do próprio ego. A história daqueles dias na Galileia termina com uma cena de cotidiana simplicidade, mas carregada de um significado eterno. Jesus, Tiago e Judas, unidos sob o teto de Maria, representam as diferentes faces da humanidade. A sabedoria que guia, a fé que questiona e a inocência que impulsiona. A partida de Jesus para as terras distantes do norte, com a caravana de José de Arimateia, não foi apenas um evento histórico ou biográfico, mas uma metáfora para a alma que busca expandir seus horizontes para além do conhecido. A grande lição que permanece é que o divino se manifesta no humano através da fraternidade e da compreensão mútua. Quando Jesus afirmou que Deus não resolveria os problemas do mundo sem a participação ativa do homem na transformação de si mesmo, ele entregou a chave para a verdadeira liberdade. O legado daquelas conversas silenciosas na carpintaria é o convite para vermos no outro, independentemente de sua origem, crença ou posição social, um irmão ou irmã, filho do mesmo amor universal. A distinção entre o Deus de um povo e o Deus de todos os povos abre as portas para uma espiritualidade inclusiva e acolhedora, onde não há espaço para castigos, mas para infinitas oportunidades de crescimento. Enquanto Jesus se preparava para cruzar fronteiras geográficas, ele já havia cruzado as fronteiras do preconceito e do exclusivismo em seu próprio coração. A imagem final é a de um jovem que, ao carregar suas ferramentas e pertences para a viagem, carrega consigo a promessa de um mundo onde o amor é a única lei e a fraternidade o único caminho. Que a reflexão sobre esses dias na Galileia inspire cada um a buscar sua própria viagem interior, olhando para longe de suas próprias dores para compreender a dor do mundo, e retornando com a certeza de que somos todos partes de uma mesma família universal, guiada por uma luz que nunca se apaga e um amor que a tudo envolve.